Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução, para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na espera da aprovação retificadora. Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas que nos compete ressarcir, e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta a fim de utilizarmos a vontade própria na edificação de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve sempre aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize, e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos constantemente. Se erramos, estejamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós mesmos melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. Muito bom dia a todos. E aí, todo mundo bem? Espero que sim. Jesus abençoe a nossa manhã, o nosso culto. Jesus abençoe a presença de cada um aqui conosco nesse momento, nessa manhã agradabilíssima do mês de setembro. E aí, tá todo mundo bem? Espero que sim. Espero que todos estejam aí gozando de relativa tranquilidade, serenidade diante das adversidades da vida. Vocês viram que mensagem bonita do Chico? Tão gostoso ouvir a voz dele, né? Isso não é nenhum culto à personalidade, não, sabe? Nenhuma bajulação. É que o Chico realmente era notável, né? Teve uma vida exemplar. Doutrinariamente, espiritualmente, como ser humano, enfim. O Chico foi um completista aqui entre nós. E vocês repararam no início da mensagem, ele fala que nós já temos todos os recursos necessários para o nosso adiantamento, para o nosso desenvolvimento? Passa despercebido às vezes essa informação. Você já notou que nós somos dotados de tantos recursos que muitas vezes passam assim, sem a gente perceber literalmente? Recursos morais, materiais, mesmo que a gente não tenha tudo que a gente queira, o que a gente deseje ter, mas eu duvido que está te faltando coisas aí que está sendo impossível a tua existência. Todo mundo tem aquilo que precisa, que necessita. Disse Jesus que o Pai não dá o fardo mais pesado do que os ombros do Filho podem carregar. Então, se nós não temos tudo que nós gostaríamos, posso afirmar então, diante dessa afirmativa de Jesus, que nós temos tudo que nós precisamos. Bom pensar nisso, né? E aí, estou contente de estar aqui mais uma vez, mais uma semana, hoje terça-feira,
dia 11 de setembro de 2018. Ontem eu estava até lembrando, nossa, hoje é o dia 11 de setembro. Lembra do 11 de setembro lá nos Estados Unidos, que teve aquele ataque terrorista lá, as Torres Gêmeas, lembram? Em 2002, olha, já faz 16 anos, meu Deus. Como que o tempo passa, né? 16 anos, parece que foi ontem. Passa muito, muito ligeiro. Essa data acabou ficando meio que marcada aí na história da humanidade por conta da tragédia que é, eu posso dizer assim, com perdão da palavra, com a imbecilidade humana de você matar pessoas em nome de um ideal. Realmente é lamentável. Espero que a humanidade tenha aprendido um pouco com isso. E daqui a pouquinho a Estela está aqui. Ela foi levar a Livinha na escolinha. Daqui a pouquinho ela está chegando aqui. Pelo que eu estou percebendo aí, parece que o áudio e vídeo estão ok, tá tudo certinho. Estou monitorando aqui. Então vamos lá, gente. Vamos para a nossa prece. Quero convidar a todos para, nesse momento, se concentrar um pouquinho aqui na mensagem que nós vamos dizer aqui, endereçadas a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, e a Deus, nosso Pai, nosso Criador, causa primária de todas as coisas. Então quero te convidar para estarmos juntos nessa reflexão. Vamos lá? Senhor Jesus, que beleza, mestre, que privilégio podermos estar aqui hoje, nesta manhã, em busca das informações contidas no Teu Evangelho, que certamente irão nos libertar da ignorância, da angústia, da ansiedade, da falta de fé. Queremos nos realinhar, mestre. Esse é o nosso desejo. Quero agradecer muito em nome de todos aqui que nos acompanham nesse momento, através dessa rede social. E agradecer pela companhia deles, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui hoje novamente. Sabe, mestre, nessa semana que se passou aí, muita coisa aconteceu. Muitas pessoas que estavam entre nós já não estão mais. Muita água passou debaixo da ponte, né, como diz o velho ditado popular. E nós abençoamos muito, te agradecemos por nos ter permitido estar aqui mais uma semana, buscando essas informações, buscando uma forma de nos confraternizarmos, de compreendermos mais as pessoas, de valorizarmos a tolerância, de transformarmos a nossa existência numa existência feliz, rodeada de pessoas que poderão nos alavancar espiritualmente, dependendo da forma como nós lidarmos com elas. Quero aqui, mestre, junto com os nossos irmãos, me comprometer a ser uma pessoa mais mansa, uma pessoa que perdoa mais. Sei que é difícil, mestre, para nós ainda no estágio evolutivo, e muitos devem estar pensando assim, nossa, mas é difícil ter paciência, tolerar, perdoar, relevar, mas está no nosso alcance, como bem disse o nosso Chico na oração inicial aqui, a mensagem que o Chico leu para nós. Se nós já temos a informação e a inteligência, nós já temos a capacidade de pôr em prática também. Quero me recordar, mestre, daquelas pessoas que nesse momento estão angustiadas, depressivas, estão tristes, desesperançosas, que elas possam encontrar alento, que nós possamos abraçá-las mentalmente, em espírito, onde quer que elas estejam, aos nossos entes queridos, já desencarnados, já no mundo maior, recebam o nosso carinho, a nossa lembrança positiva e a certeza de que iremos nos encontrar. A todas as pessoas que nos rodeiam, especialmente aquelas da nossa família, os nossos parentes mais próximos, os nossos consanguíneos, os nossos parentes que nós adotamos, são os nossos amigos, nossos irmãos, companheiros de jornada, recebam o nosso abraço, o nosso carinho, nossa gratidão.
e o nosso desejo de que nós possamos cada dia mais conviver e viver bem, lado a lado, com fraternidade, com afeto, com gentileza. Senhor Jesus, não podemos deixar de nos recordar também dos nossos benfeitores, nossos amigos espirituais, que diuturnamente e incansavelmente nos acompanham, nos trazendo boas vibrações, nos intuindo, nos fortalecendo, trazendo para nossa rotina de vida diária todo o estímulo que nós precisamos, que muitas vezes nós não damos ouvido. Nós possamos cada dia mais ouvi-los, enxergá-los dentro do nosso coração, para sempre, Mestre, tomarmos as decisões sempre em conformidade com os teus ensinamentos, Senhor Jesus. Na tua bênção, Mestre, te agradecemos por mais esse evangelho, mais essa oportunidade de estarmos aqui divulgando a boa nova, divulgando a doutrina espírita e a doutrina que saiu do teu coração, Senhor Jesus, que é a doutrina universal, a doutrina do amor. E te pedimos permissão, Mestre, para darmos início nesse estudo de hoje. Obrigado, Senhor Jesus, na tua bênção, que assim seja. Mais um golinho d'água para lubrificar a goela aqui. E a Estela já chegou. E enquanto a Estela chega, eu vou mostrar para vocês o livro que nós vamos ler hoje. Olha que bacana. Vamos ler um pedacinho dele aqui. Deixa eu ver onde que tá aqui, que eu acho que eu perdi. Passou batido aqui, ó, na página 46. Vocês já viram esse livro do Chico? Olha que legal, ó. Linha 200. Mais um livro da série do Espírito Emmanuel. É um livro muito pouco conhecido. Sabe por que chama Linha 200? Porque esse foi o livro de número 200 que ele psicografou, completando quando o Chico completou 50 anos de mediunidade. Ele completou o livro 200, que é esse daqui. Só que aqui não é livro 200, é linha 200. Olha que bonitinho. Quem não tem, compre. Deve custar baratinho. Isso aqui se acha mais em sebo hoje em dia. Como ele não é muito requisitado, não sei se vai ter novo para vender, mas nos sebos por aí você vai encontrar, no estante virtual você compra. Então nós vamos hoje, vamos ver se a Estela chegou aqui. Chegou. Ela vai dar um bom dia para vocês antes de eu ler aqui. Bom dia, Estela. A Estela já andou mais que notícia ruim hoje. Bom dia a todos. Estava escutando o Evangelho, o Sandra cumprimentando todo mundo. E cada nome que ele fala aí já é tão querido no nosso coração. E tem também os que são muito próximos de nós, que assistem o Evangelho, né? São os Bertuga, a Cris, a Lucia, a Lívia. A Lívia é a evangelizadora da minha filha, inclusive. Gente, obrigado por esse carinho, da gente estar sempre fazendo alguma coisa boa juntos, né? Às vezes é tão difícil achar uma turma que faz coisa boa, né? E a gente está aqui em mais de 80 pessoas. 80 pessoas, velho. É isso aí. Você ia ler o Linha 200 hoje. E Vamos pela capa, parece que a edição é bem antiguinha, né? Porque hoje, deve ser dos né, anos o 80. jeitinho dele, assim, tem. Isso aqui foi anos 80 no mínimo. Vamos ver se eu acho aqui. É de dezembro de 81. Eu não tinha nem nascido ainda. Tira! 2 anos. Faltavam uns 20 anos pra eu nascer ainda nessa Eu já época tinha aí. 2 aninhos. E a mensagem é simples, é uma frasezinha. Está num capítulo aqui chamado Anotemos na Vida. Olha só a frase. Uma frase só. Quanto menos repouso a fonte, mais pureza a corrente. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. E o evangelho de hoje é sequência do estudo, que na verdade, olha que importante que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós. Eu gosto de mostrar sempre aqui. Ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Essa é a versão traduzida pelo José Herculano Pires. E o Evangelho, no capítulo 13, que é o que nós estamos estudando aqui,
fala da beneficência, que é o ato de beneficiar as pessoas. E muito interessante, começou no item 11 desse capítulo 13. E hoje nós estamos aqui no item 16, ou seja, são cinco itens já falando do mesmo assunto, que é a beneficência. E é o último hoje. E hoje é o último, exatamente. Semana que vem vai começar a piedade, vamos falar da piedade. Vamos lá então, para o último item da beneficência? Vamos lá, o item 16. Se você tiver que ter o evangelho aí, acompanha comigo, vamos lá, a leitura que transforma a nossa vida. Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 13. O capítulo tem como título que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Item 16, João, ditado na cidade de Bordeaux no ano de 1861. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nos trabalhos da casa, não pode dedicar algumas horas ao serviço do próximo? Que, com as sobras dos seus gastos felizes, compre agasalhos para o infeliz que tirita de frio, com suas mãos delicadas, confeccione roupas grosseiras, mas quentes, e ajude a mãe pobre a vestir o filho que vai nascer. Se o seu filho, com isso, ficar com alguns rendados de menos, o daquela terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não dispõe de sobras, mas que desejas, no amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis, oferece algumas horas do teu dia, do teu tempo, que é o teu único tesouro. Faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto dos teus serões e poderás também proporcionar a teus irmãos a tua parte de alívio. Terás, talvez, algumas fitas a menos, mas darás sapatos aos que vivem descalços. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também para as vossas obras piedosas, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos apenas para ornar as vossas capelas, ou para atrair a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o resultado de vossas obras seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Sede os instrumentos da providência, que diz: às aves do céu Deus dá o alimento. Que o ouro e a prata, tecidos pelos vossos dedos, se transformem em roupas e provisões para os necessitados. Fazei isso, e o vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que sois lidos somente pela gente de sociedade, preenchei os seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja destinado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que vossa inteligência venha também ajudar os vossos irmãos. Não tereis menos glória por isso, e eles terão alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis dar. A qualquer classe a que pertençais, tereis sempre alguma coisa que pode ser dividida. Seja o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parcela aos que não têm sequer o necessário, pois em seu lugar ficaríeis contentes se alguém dividisse convosco. Vossos tesouros da terra diminuirão um pouco, mas vossos tesouros do céu serão mais abundantes. Colhereis pelo cêntuplo, lá em cima, o que semeardes em benefícios aqui embaixo. Vamos ao comentário da Estela.
Veja só, hein? De tudo que lhe foi dado, tem uma parcela aí que é para ser dividida. E aí a gente fala assim, não. Tudo que eu conquistei foi com muito suor, Estela. E bate no peito. E tem que bater mesmo, porque você se livrou daquele velho vício que se chama preguiça, ociosidade. Tudo bem, é uma virtude a gente sair a campo, sair a trabalho. E aí a gente conquista coisas materiais. Se diz, né, ter saúde, porque conquistou a própria saúde com muito esforço, se alimentando bem, fazendo exercício físico. E aí a gente começa a desconsiderar quem realmente está nos dando todos esses benefícios. Porque se você conseguiu algo material com muito suor, teve 50% de parcela na tua conquista. Outra 50% é Deus que abriu os caminhos para você. Nossos anjos de guarda enviados por nosso Mestre Divino, pelo nosso Pai misericordioso, nos ajudou sempre, afastando às vezes maus pensamentos, colocando a gente na reta, e aí a gente seguiu com nossos pés. É mérito nosso, sim, mas é com a ajuda divina. E aí o Evangelho vem e traz pra gente, tem uma parcela disso tudo que você tem na vida, toda essa condição que você se encontra hoje, física, espiritual, financeira, tem uma parcela que tem que ser dividida. E sabe que quando a gente estuda o Evangelho, eu gosto muito de pensar o que eu posso fazer, porque a gente estuda realmente o Evangelho para a prática. Primeiro para o entendimento, para o debate como a gente está fazendo, porque nesse momento eu estou falando, mas vocês escutando, você vê que o seu cérebro vai trazendo informações, cores, pessoas, né? Então isso é um debate mental e conosco aqui. Então eu gosto de pensar o que eu posso fazer. E quando a gente traz essa pergunta, o que eu posso fazer com esse entendimento hoje, que nos pede para servir e servir, desde o primeiro livro que o Sander leu pra gente, que é o Linha 200, que aí a gente vai voltar no comentário aqui. Quando ele pede o tempo todo para fazer, eu gosto de resgatar lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou qual que é o maior obstáculo aí para o progresso da humanidade, e eles respondem que é o orgulho e o egoísmo. E aí mais à frente, quando é perguntarem como se livrar desse egoísmo, né, que também tem os derivados do orgulho junto, é difícil você ter alguma fagulha de egoísmo que não tem o seu orgulho envolvido, ou vice-versa, mas vamos pegar o egoísmo, que fica mais fácil de onde eu quero chegar. Quando é respondido como que você se livra do egoísmo, tira o seu interesse pessoal, tira o interesse da jogada. E aí então a gente começa a entrar no Evangelho falando assim, então eu vou servir sem interesse? Isso é muito difícil, né? Por quê? Porque somos ainda viciados nisso. Temos o egoísmo dentro de nós. Tudo tem que valer a pena ainda. Tudo tem que ter uma moeda de troca. A gente não consegue ser totalmente puro sem fazer e receber nada. Aí vem a espiritualidade e nos diz o que a gente recebe com isso. Tem que ter um interesse, né? De eu servir, porque eu quero ser servido também. Pessoal que não é do interior como nós, assim que eu falo servir... Porta verde. A porta, a carne. Fecha o parênteses aí. Vocês já devem ter acostumado com o meu sotaque. Eu acho que eu carrego muito mais que o Sander. Eu sou mais caipireza. E olha que eu sou paulistano, hein? Sou quase um carioca. Quase um carioca. Vocês. Bom, enfim. Que interesse eu tenho? Porque eu tenho que ter. Peraí, Estela. Tá bom, vamos praticar o Evangelho. Mas o que eu ganho com isso? Esse é o resumo de tudo que eu vim falar até agora. Vamos colocar, então, situações para ver o que a gente ganha. Vocês imaginam, eu tenho 2 filhas. A Lara, de 10 anos, já é uma criança que tem atitudes que a gente pode, às vezes, se surpreender, ou atitudes no qual eu fico ali, batendo martelo, porque eu sou mãe. Eu quero educar, eu quero criar uma pessoa de bem. De repente, sem eu ter mandado, vocês imaginam que eu vejo a Lara ali, limpando o quarto dela. Na minha mente tá vindo uma visão muito bonita, assim, vocês aí, que são mães, ou que já participaram da vida de uma criança, de repente você vê que aquela criança tem uma autonomia de começar a fazer coisas boas. O que eu faço? Eu fico muito contente. Eu elogio, ou senão eu já jogo aquela energia, porque, vamos lá, nós já acreditamos em energia, né? Na produção
dessa coisa boa que a gente tem. Por exemplo, quando você ganha um presente, que hoje a gente ensina as crianças e tem que ensinar todo mundo a ser grato e falar obrigado, mas a energia que a gente emana para uma pessoa quando ela nos dá algo é muito forte. É de espírito para espírito. A carne, às vezes, nós não vemos o que acontece, mas quando a gente recebe algo bom ou a presença de alguém, a gente emana aquela coisa boa. E nós damos isso para os nossos filhos quando a gente vê eles tendo atitudes, né? Imagina que todos nós somos tutelados por um anjo de guarda. E para você chegar na condição de anjo de guarda, a gente sabe que não é um parente que desencarnou, que tem afinidade conosco, que nos ama, que vem nos auxiliar como anjo de guarda. Não, eles vêm como espíritos protetores. Eu estou falando de anjo de guarda, que é aquele ser que já é muito mais evoluído que nós. Imagina ele contente conosco. De arrumar o quarto? Não, esse foi o exemplo que eu dei de mãe para filha, de uma criança começar com essa autonomia de coisas boas. De nós, que até hoje só oramos pedindo, só olhamos para o céu quando a gente tem alguma necessidade. E aí, de repente, o nosso anjo de guarda começa a ver que a gente está olhando para o nosso irmão e começa a ajudar. Começa a ter atitudes que não são mais atitudes de bebezinhos egoístas e egocêntricos. A gente começa a sair do nosso campo de interesse e a agir a favor do próximo, mesmo sabendo de todas essas informações que a gente tem interesse. Vamos supor que o Oceander, perdido aí na rua, precisando de uma informação, de um conselho, de um agasalho, e aí eu, irmã não sanguínea dele, pelo menos nessa encarnação, vou lá e ajudo. O meu anjo de guarda, nesse momento, faz, nossa, acabei de ganhar um ponto na eternidade, para quando eu precisar pedir alguma coisa, eu começo a ter ali em caixa uma moeda de troca. E o anjo de guarda do Oceander, porque ele é tutelado também por alguém que nos ama além de uma mãe. Olha só que interessante isso. Nosso anjo de guarda ama a gente além de nossa mãe. Muito mais pureza, porque ele não fica triste com nossos erros, mas ele se contenta com as nossas vitórias, com as nossas conquistas. Aí eu ajudo o Oceander, o anjo de guarda dele pode também me abençoar. E pode ficar assim, não com um débito, né? Não devendo para mim, mas quando eu precisar de ajuda, pode ser que eu ajudei tanto o tutelado dele, que ele me ajuda sim. Então, esse jogo de interesse acontece também, porque às vezes a gente acha que fazer coisas boas para os outros vem sempre aquela imagem de que eu sou a besta da família. Bonzinho só se lasca mesmo. Toda vez que eu tive uma atitude bonzinha, a pessoa pisa em mim. Isso é uma muito falsa ideia. Pode ser que você está avaliando realmente só a atitude de homem para homem. Essa atitude realmente é difícil. Você é uma pessoa 100% grata? Não é. Convivemos com pessoas o tempo todo como o Oceander convive comigo. Quantas vezes você convive com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, que você passou um dia inteiro e só viu defeito? Você não vê a qualidade do outro. Nós não vemos. Então, nesse jogo de interesse que eu resolvo fazer algo de bom para os outros, vão nos enxergar. Mas não são às vezes os homens. Muitas vezes não são os homens. Mais de 90% não serão os homens que vão reconhecer você. Mas além. Porque aqui no Evangelho disse que isso vai valer a pena. Vai ser multiplicado toda a ação que você fez. Multiplicado. E vamos falar a verdade, gente? O Evangelho dá exemplo sempre de irmãos nossos, que é a nossa família da humanidade. Imagina se hoje, então, estamos falando para alguém que tem um irmão de verdade, sanguíneo aí, passando necessidade. Necessidade que eu falo é a moral, é a física. Porque às vezes uma pessoa está sofrendo por falta de fé. E eu digo sofrendo por falta de fé, é um machucado que a pessoa tem no espírito. E o que você, irmão de sangue, está fazendo? Não vou ligar pro meu irmão não, Deus me livre, ele só reclama, né? Ele tá doente, não sei. Eu não gosto de visitar a pessoa doente, porque vai que eu pego também. A pessoa tá sempre para baixo. A gente tem uma desculpa para os nossos deveres.
O Evangelho está nos apresentando algo que gera bônus. E quando os irmãos são realmente colocados na nossa família, esses são responsabilidade nossa. E às vezes eles estão passando dificuldade. Muitas vezes estão passando dificuldade. E estão precisando, sabe do quê? Muitas vezes do seu telefonema, do seu abraço, do seu carinho. Dinheiro é complicado, né? Falar assim, o meu irmão, se eu der 20, ele quer 30. Mas ele está passando necessidade. Os filhos do seu irmão estão passando vontade de comer algo. Aí é responsabilidade financeira também. Não, ele quer dinheiro só para trocar o carro dele. Aí tudo bem, né? Eu estou falando de necessidade. Qual é a necessidade dos irmãos ao seu lado? A gente consegue encontrar necessidade em todos. Você imagina que eu olho o Oceander forte desse jeito aqui, inteligente, eu falo assim, o Oceander não precisa de nada. Porque quantas vezes vocês não foram comprar alguma coisa para alguém e você avalia a pessoa, a gente só avalia a condição financeira. Você olha uma criança ou um adulto e fala assim, o que eu vou dar para o fulano? Tem tudo. Gente, falta muito para as pessoas, falta muito. Se não faltasse muito, essa onda de suicídio não ia estar acontecendo como está acontecendo. Às vezes está faltando para uma pessoa carregada de culpa, você olhar para o olho dela e falar assim, calma, meu irmão, também errei. Todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Às vezes está faltando uma frase assim, ó. Mas, às vezes, nós condenamos as pessoas com o olhar. Além de não falar as frases necessárias para o momento, a gente condena com o olhar. Vamos sair a campo. Vamos ajudar. Vamos servir. Com interesse, hein? Joga o interesse. Fala, eu vou ganhar. E vai ganhar, vai. Vai ganhar muito. Porque olha aqui, no linha 200, o que ele fala? Quanto menos repouso a fonte, mais pureza a corrente. Isso é real. Você está aí na sua casa esperando benefícios? Não vai acontecer. A não ser que você estiver na sua casa, você é impossibilitado de sair, e aí você assiste noticiários, você fica sabendo dos parentes que estão necessitados, e você, por meio do telefone, de oração, está fazendo a corrente fluir, está fazendo ela circular. E aí você está se limpando. Porque quando as pessoas se apegam no próprio problema, é um apego na própria sujeira. Há de concordar vocês que às vezes passamos por problemas, dificuldades, situações, que parece que a gente tem um buraco dentro de nós. E aí a gente olha ao redor e ninguém está entendendo aquele buraco que está dentro de nós. Então você dá valor nele, porque só você está sentindo. Tem que dar valor? Acredito que você tem que chorar. Desabafa com Deus. Ou com alguma pessoa do lado que possa te dar um bom conselho. Mas não se apegue nesse buraco. Não pense que você é a pessoa mais sofredora do mundo. Não. Segue adiante. Porque essa atitude de seguir e principalmente de servir vai fazer com que esse buraco diminua, com que você se limpe. Porque você, quando sai para servir, Deus não coloca qualquer situação no seu caminho. Ele coloca situações, às vezes, para você enxergar o seu buraco. Olha que interessante. Você foi traído? E aí você está naquele dia péssimo e já fez aniversário essa traição. E aí você resolve usar São Francisco de Assis, que diz que eu possa consolar mais que ser consolado. E você sai, faz um curso de atendimento fraterno, faça o gosto, hein? Reinaldo, inclusive, vou abrir um parênteses aqui, nosso amigo Reinaldo disse que o doutor Aguinaldo Vasconcelos tem no YouTube um curso de atendimento fraterno que é assim, é pra vida. Você não vai num centro espírita fazer um atendimento fraterno. Você faz atendimento fraterno com seus familiares o tempo todo. E aí quando você resolve sair do seu buraco e atender o buraco do outro, você vai encontrar que o buraco do outro é muito maior, muito. E aí começa a limpeza da nossa mente. Sempre há como servir, sempre, sempre. Pensando então nesse lado de interesse, que a pessoa está bem acompanhada, porque às vezes eu conheço muitas pessoas que dizem assim, ó, cansei de ajudar. Sabe por quê? A gente ajuda e as pessoas esquecem. Elas têm memória curta.
Elas estão com ingratidão no peito, é um problema delas. Mas se você não ajudar, o problema é seu. E aí eu me acho muito, fiz muito, e eu caio nessa besteira de achar que eu já fiz todo o meu possível, e não é. Olha para o seu guarda-roupa, olha para os seus utensílios domésticos. Olha que ali deve ter algo que tem um irmão necessitando. Hoje em dia, a matéria, pelo menos aqui onde a gente está vivendo, em São José do Rio Preto, não é uma abundância de ter todo mundo conforto, não. Mas tem uma abundância de poucos passarem necessidade. Aquela necessidade do básico, de passar fome mesmo. Isso, graças a Deus, São José do Rio Preto, onde eu moro aqui. Acredito que meus irmãos aí do Japão também, né, que eu tive no Japão, necessidade da matéria é pouca, mas a necessidade do espírito é gritante. É gritante. E você não precisa entender o evangelho, decorar os capítulos para poder ajudar alguém. Você vai ajudar alguém olhando nos olhos dessa pessoa. Ainda mais hoje em dia que a gente tem o celular, gente. Olha a situação. Como que são as conversas em casa? O Ciandro vai falando aí, aham. Isso não é conversa. Não é. Conversa é quando você está olhando olho no olho. E às vezes você olhar para essa pessoa que está com uma dor, olhar no olho dela. E sentir a dor dela, não para levar nas suas costas, mas para aquele momento ela entender assim, nossa, essa pessoa está entendendo o que eu estou passando. É a única coisa que ela está precisando às vezes. Não precisa tirar nada dos seus bens aí, bens materiais não. Tira só um pouquinho do seu tempo, porque a gente tem tempo. Ah não, eu não tenho, meu dia é muito corrido. Como disse o nosso irmão Sérgio do Rio de Janeiro, né? Ah, o teu dia está muito corrido? E aí o benfeitor dele, quando ele deu essa resposta, porque tinha aparecido mais uma tarefa para ele fazer, o benfeitor dele olhou para ele e falou assim, ah, tá muito corrido. E se você tiver um diabetes e tiver que tomar 3 insulinas por dia, porque é o caso do meu pai aqui que eu vejo, você vai parar para fazer 3 destros por dia, vai levar uma picadinha, mais 3 insulinas, mais exames aí de 6 em 6 meses, acompanhamento médico. Aí você vai arrumar tempo. Aí, né, Então, por que a gente às vezes não arruma tempo para antecipar essa vinda de uma doença, para a gente arrumar tempo na marra, para enxergar a vida de outra maneira? Arruma um tempinho para escutar alguém, arruma um tempinho para fazer uma oração para alguém, arruma um tempinho para amar. Sempre tem um minuto do seu dia para amar. Fica à disposição aí para quem acha que eu estou falando coisas que pode ser que eu não faça. Eu não faço muita coisa do que eu falo. Mas fica à disposição de vocês o meu contato para qualquer pessoa que estiver pensando que a vida está ruim, pensando em desistir, apegado aí na dor, no sofrimento que alguém lhe causou. Porque é assim, eu não estou apegado numa dor que eu quero ter, aquela pessoa fez para mim. Entendo, conversa comigo se você quiser, tá? Porque eu estou tentando buscar que o teu anjo da guarda me ame no maior interesse, tá? Não precisa ficar me agradecendo, não. É interesse. Vamos fazer as coisas por interesse. Eu acho que para mim ficou só isso hoje. Nosso capítulo termina. Foi muito prazer ter esse capítulo na vida minha, na de vocês, porque são palavras que vão fazer a gente sentir melhor, agir melhor e assim construir um mundo melhor, para que eu, que sou reencarnacionista, pensar assim, vou voltar nesse mundo aí, onde as nossas crianças já aprenderam a dividir, ajudar, porque isso é inerente do espírito. As crianças já ajudam com vontade quando são pititicas, né? Depois que elas saem da fase do egocentrismo, mas que isso permaneça na fase adulta. E aí a gente vai viver no mundo, sabe do quê? De paz, da tão sonhada paz, onde todo mundo tem uma ajuda mútua no olhar, não é? O Ciandro agora vai trazer umas reflexões pra gente e eu vou fazer muito gosto de ouvir. Pega mais água? Pode pegar. Que beleza a gente poder estudar maneiras de encontrarmos utilidade na nossa vida, felicidade. Eu considero que ter essa oportunidade é tão valiosa
tomara que isso não aconteça, mas tomara que nenhum de nós um dia sinta saudade de estar diante dessas lições, né, tão profundas e que fazem tanto sentido na nossa vida, né? Olha que interessante essa lição aqui do livro 200, linha 200. Quanto menos repouso a fonte, mais pureza a corrente. Sabe o que significa isso? Vocês já viram água parada? Pega um balde, enche com água e deixa ele num canto da tua casa aí uns 2, 3 dias. Depois você vai lá ver como é que está a qualidade dessa água. Já caiu o bichinho lá dentro, já começa as larvas do Aedes aegypti querer ali se reproduzirem ali, começam a querer estarem naquele ambiente. Algum outro bicho cai lá dentro e morre. Quer dizer, começa a água, mesmo se você pôr ela num lugar tampadinho, ela começa a criar um lodo, ela vai ficando melada, ela vai perdendo a... Sabe por quê? Porque assim como a água, nós fomos feitos para o movimento. Já não acontece isso quando chegamos em uma fonte, que a água está corrente, a água está seguindo. Isso faz com que nós tenhamos a certeza de que nós devemos fazer nessa vida, de ter movimento, de não parar. Essa é a recomendação que a gente encontra em todos os livros que a gente lê. Não pare, não desanime. Produza, movimente-se para que o lodo não pegue em você. Essa é a mensagem do livro Linha 200. Já o Evangelho vem complementar isso com a beneficência. Quando se fala de beneficência, a primeira coisa que a gente pensa é levar alimento para o pessoal carente, pessoal mais pobre materialmente. E diz bem ali, ó: todos vós que podeis produzir, ó, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, o vosso coração. É a recomendação que o Evangelho nos dá para que você doe, não pare. Sabe por quê? Aí quem deve estar me assistindo aí, talvez alguém esteja pensando assim: mas espera, vocês ficam falando aí só para doar, e eu não vou receber nada não? Porque eu estou só sabendo aí que vocês têm que doar, ajudar, e leva alimento, e dou meu gênio, e dou minhas habilidades. Vai até embora do Evangelho. Você fala: nossa, mas esse povo aí, esses espíritos aí estão tudo louco da cabeça. E quando que eu vou começar a receber? E aí? Eu quero receber também, eu estou precisando aqui de um monte de problema meu para resolver. Pois bem, recordando Jesus novamente: a cada um segundo suas obras. Não tem como você receber algo ou receber um salário sem haver trabalhado antes. Você conhece alguém que recebe por antecipação? É difícil, é um pouco difícil isso. Tem uns meses de experiência também, tem que ser firme, né? Tem 3 meses de experiência. A maioria das pessoas primeiro trabalha, depois recebe o salário, né? A maioria dos trabalhos é assim. No mundo espiritual também é assim. Mas eu não posso trabalhar, você arruma aí incontáveis obstáculos para poder seguir. Você não pode fazer determinada coisa, mas você pode fazer outras tantas mais. Se você não pode mais se locomover, por exemplo, está com dificuldade, está com uma artrose aí no joelho, ou você está com numa cadeira de rodas, enfim. Você pode pegar esse aparelhinho aqui, ó, na sua mão. A não ser que você esteja com artrite na sua mão também, aí vai ficar difícil, né? Você pode pegar um aparelhinho desse e fazer literalmente maravilhas. Conversando com as pessoas, contatando elas, trazendo esperança, trazendo consolo. E se você não tem muita habilidade com o aparelho de celular, eu não gosto de mexer com isso, meu dedo é grande, aí tem que ficar digitando ali nessa tela, é muito sensível. Então você pode fazer como o Evangelho diz aqui. Você pode confeccionar roupas. Ou então, se você não sabe confeccionar roupas, você pode buscar, arrecadar roupas de quem está querendo doar e distribuir para quem precisa. Enfim, todos nós somos dotados de incontáveis capacidades. E aí eu volto ao tema. Mas espera aí, vocês estão falando só de doar, e quando que eu vou receber? Porque todos nós temos um interesse, né? Isso é normal, isso aí não é coisa de gente com baixa envergadura moral, não. Isso aí faz parte, é inerente ao ser humano. Todos nós buscamos uma recompensa. Sabe qual que é a informação?
é que enquanto nós estamos em movimento, enquanto nós estamos doando, nós estamos exercitando as nossas potências do Espírito. Nós estamos ficando livres de doenças. Doença às vezes até nem do corpo físico, não, doença do Espírito. É pior, né? Doença de permanecer com a mente parada. Quando você fica parado, fica na tua casa um dia, você fica lá deitadão, sem pensar em nada, sem ligar uma televisão, nada. Fica parado assim pra você ver. Sem fazer oração, nada. Começa a vir tanto pensamento ruim na cabeça. Você começa a pensar até que você vai morrer. Será que eu não vou pegar uma doença? Será que eu não estou doente? Não. Será que eu não vou morrer? Começa a aparecer um monte de coisa ruim dentro de nós. Porque a água parada. Quando você está em movimento, não dá tempo de pensar em coisa ruim. Quando você está buscando maneiras de ser útil no ambiente que você está, ou para as pessoas que você convive, ou então pegando um aparelhinho desse na mão aqui, distribuindo mensagens para quem você sabe que está com dificuldade, não dá tempo da água parar e ela ficar enlodada. A água vai estar em movimento, a água vai estar em corrente, vai dar pureza. A água pura é aquela que está em movimento. Você não vê água pura parada. Ela fica pura por uns 3 dias, depois ela começa a estragar. Assim somos nós também. E para poder nós estarmos em movimento, não é só um movimento de atividade física não, porque está cheio de gente que faz muita atividade física e está em depressão. É o movimento do espírito, é a atividade física, vamos dizer assim, entre aspas, o física. É a atividade física do espírito, é a musculação da alma. É você pegar o peso da paciência e fortalecer a tua capacidade de ser mais flexível, por exemplo. Se você exercitar a paciência, você vai ficar forte em tolerância, em compreensão do outro. Se você pegar ali aquele pezinho para fortalecer o teu braço, ele fica forte, não é? Você pode pegar uns pezinhos do espírito também. E uma maneira de pegar esses pezinhos e fortalecer o teu espírito é você estar exercitando as suas potências, as suas capacidades que já são natas. Você não precisa buscar nada que você não dá conta de fazer. Por exemplo, se você não sequer faz ideia de como constrói uma casa ou ergue uma parede, eu mesmo não consigo. Acho que se eu for erguer uma parede, ela vai cair. No mesmo dia ela cai. Lego, bloquinho de Lego. É. Então não adianta eu querer me embrenhar em querer fazer parede, querer construir uma, sabe? Não é minha praia essa, eu não sei fazer isso. Se você querer buscar coisas que você não sabe fazer, se você quiser fazer essas coisas, aí vai ser difícil. Aí eu confesso que não vai dar certo, não vai dar muito certo não. Talvez com o teu esforço você até aprenda a fazer uma parede, né? Erguer uma parede. Eu mesmo vai cair a parede, porque eu não vou dar conta. Agora, se você pedir para eu ir conversar com alguém, se você pedir para eu ir fazer uma acupuntura em alguém, coisas que eu sei fazer, dar um aconselhamento na área da fisioterapia, isso aí eu posso fazer e vou saber fazer, porque eu faz parte da minha vida. Vejam bem, meus amigos, meus irmãos, como disse a frase do Chico, Jesus não espera que você suba montanhas. A espiritualidade não está atrás de que você se transforme num mártir, numa figura notável como era o Chico Xavier, por exemplo. Você não precisa fazer nada disso. Você pode aí no meio em que você está exercitar essa chamada beneficência. A beneficência é esse ato de enxergar o que está sendo necessário ser realizado ao teu redor. Então você pode, por exemplo, de vez em quando, eu até faço isso com a Estela, de vez em quando eu ando fazendo pouco. Ajuda a lavar uma loucinha. Ajuda sim. Ajuda a passar um paninho no chão. Vai lá, pega o carro então da tua esposa e lava o carro para ela. Ou do teu marido, pega aquelas botas dele que você vê que você faz um ano que tá lá, que ele não passa uma escova naquilo lá de jeito nenhum. Passa uma escovinha, passa um pano naquela botona dele lá que ele usou para pescar outro dia. Ou então para as mulheres aí, ó, tem os maridos que jogam bola, vai lá dar uma limpadinha na chuteira dele. Faz um negocinho assim, sabe? Vai lá, você sabe que tua mãe gosta de comer, minha mãe gosta de comer broa. Passa na padaria, compra uma broa, leva lá para tua mãe. Gasta R$5.
Leva um carinho para as pessoas. Leva um copo d'água. Você está trabalhando aí numa repartição? Tá calor agora, voltou o calor, né? Leva um copinho d'água. Vai lá, pega, sem a pessoa pedir. Pega e traz, leva um carinho, aquele copinho plástico, sabe, 200 ml. Leva, eu trouxe para você, que tá um calor. E deixa lá, pronto. Mesmo que a pessoa não tome, você fez sua parte. Vocês perceberam que são exemplos simples? Que enquanto você está fazendo isso, você está gerando energia boa no teu coração. É aquela energia de se preocupar com o outro, de desejar ajudar o outro. E aí a sua água vai estar sempre fluindo, a sua água espiritual. Você pode fazer a mais. Estava conversando com meu amigo o Gilson aqui. O Gilson Passarini. Tem uma turma dele lá que eles jogam paintball. Vocês já viram aquele jogo que é um tipo de uma arma assim que dá tiro de bolinha de tinta? Então eles se armam lá, parece que eles vão pra guerra e tal. No paintball você pode ser fraterno. Você joga, né? Você compete, que é uma linha esportiva. Mas você age com gentileza. O sujeito lá, tipo, entre aspas, morreu no esporte, lá tomou um tiro. Você vai lá dar a mão pra ele, ajuda ele a levantar, se ele caiu, se ele tropeçou. Quer dizer, em tudo. Você vai jogar bola. Tá jogando futebol aí. Dá pra exercitar tanta coisa. Passar a bola. Não reclamar do companheiro. Não brigar. Enfim, dá pra fazer tanta coisa em tudo que você for fazer. Você vai andar de bicicleta aqui na beira da Filadélfia. Aqui tem uma pista de ciclismo ali. Você percebe que tem alguém que vai passar. Você dá uma chegadinha no lado assim com a tua bicicleta pra pessoa passar. Você percebe que vem vindo uma pessoa ali de encontro a você. Você favorece ali o espaço para ela poder passar também. Enfim, são pequenos gestos, pequenas atitudes que entram na linha de beneficência. Entram nessa linha aí de como aqui o Evangelho diz bem. O Espírito aqui de João diz, né, das mãezinhas fazerem roupinhas para aquelas mães que não têm como fazer roupa para os seus filhos que estão passando frio. Então a mãe mais endinheirada faz a roupinha e oferece para a mãe menos endinheirada. Quer dizer, se você não tem sobra, se você então é pobre, se eu pegar e dar o pouco que eu tenho, vai me faltar? Você pode dar sempre um pouquinho, nunca vai te fazer falta, né? Como diz a lição do óbolo da viúva, que deu uma moedinha, era dela, deu tudo que tinha. E ninguém morre por dar o pouco que tem. Não vai te fazer falta nunca. E aí, meus amigos, para finalizar então, a lição da beneficência, você vê que foram 5 capítulos, aliás, 5 itens desse capítulo 13, falando justamente sobre esse assunto. É porque é de extrema importância para a nossa existência, é de extrema importância a gente compreender isso e cada dia mais tentar exercitar. Agir com beneficência o tempo todo. Se nós falar, isso aí eu não... Se você desprezar essa informação, falar, não estou ligando muito para isso, não tem problema. Você tem o seu livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, não tem problema. Mas saiba, de antemão, que pelo menos dentro de uma linha de ignorância você não está mais. Você já está sabendo que é isso que você deve fazer para o seu adiantamento. Aí voltando no início. Mas eu estou só fazendo, e o meu? E o que eu vou ganhar? Está aí o segredo do sucesso. Quanto mais você faz para o outro, mais você ganha. Como bem disse no final aqui. Às vezes você até vai perder um pouco de matéria aí, sabe? Mas você vai ganhar os tesouros do Espírito. Olha lá, ó. Deixa eu só ler essa frase final aqui que eu acho que ela é brilhante, ó. Seja o que for que Deus tenha te dado, você deve uma parcela aos que não têm sequer o necessário. Pois em seu lugar ficaríeis contentes se alguém dividisse convosco. Quer dizer, a gente fica feliz quando alguém dá algo para nós, né? Vossos tesouros na terra diminuirão um pouco, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Aí eu te pergunto, você quer chegar no plano espiritual um dia? De que jeito? Mendigo ou alguém digno de receber, por exemplo, um socorro? E às vezes o socorro vem, como a Estela disse aí, vem de um benfeitor, de alguém que você um dia ajudou. Já parou para pensar nisso? Você ajuda o sujeito lá e o benfeitor dele vai ser um dia o seu advogado. Interessante pensar nisso, né? Então, quanto mais amizade você faz aqui na terra,
mais fraternidade você desenvolve aqui no plano físico, mais recursos espirituais você vai ter te aguardando do lado de lá. E você vai pro lado de lá, eu vou, e todo mundo vai um dia, a gente não sabe quando. Talvez será hoje. Talvez seja daqui 10 minutos. Nós não sabemos. Tem uma afirmação aqui que depois eu vou fazer uma colocação. Eu espero que seja daqui 100 anos que a gente parta para o mundo espiritual. Mas que quando nós chegarmos lá, sejamos recebidos pelo bem que nós fizemos. E a Estela vai fazer um comentário aqui para a gente já finalizar o nosso evangelho de hoje com a oração daqui a pouquinho dela. Nosso amado japa Ronaldo Okawa. E aí, Ronaldo? Konnichiwa, né? Que acho que é de noite lá. Então, ele colocou assim, mas tem que ser feito de coração. E aí, é muito difícil a gente encontrar... Quando você vai fazer algum tipo de ação, você encontrar assim, eu tô fazendo de coração ou não tô, é complicado. O professor Rodrigues, do centro que a gente trabalha, nossa casa de luz, ele sempre nos aconselha assim, principalmente no sábado à tarde, que é o nosso trabalho da 1 às 6, ele fala assim, ó, você não tá com vontade de vir? Coloca uma máscara e vem. Vai colocando, um dia essa máscara fica fixa. Mas tem um detalhe nisso. Quando vamos fazer algo para o outro, como o Oceano havia falado, faça algo que te dá prazer realmente. Porque aí vai ser esse fazer de coração. Porque quando você faz algo e você começa a contar para todo mundo que você fez, você começa a perceber que você tem a necessidade de que alguém pague isso ruim que você está sentindo. Tá entendendo? Quando você faz as coisas com tamanho prazer, você não conta para ninguém, porque o prazer de fazer já te gerou benefício. Então, quando a gente tem a necessidade de contar, eu tô fazendo isso, gente, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo isso, é porque não tá fazendo com muito prazer. Então, a gente tem essa necessidade que o mundo nos reconheça. Então, esse fazer de coração, como o Ronaldo colocou aqui, é assim, faz uma coisa de coração. Vai elogia algo que você realmente pensa da pessoa. Vai escutar a pessoa, saiba o seu tamanho, por exemplo. Eu não consigo ajudar na campanha de animais. Eu e o Oceander tem esse tamanho. Eu não consigo ver animais sendo judiados, porque entra em mim uma linha de raiva, uma linha de injustiça, mas não é aquela justiça de a Estela vai fazer justiça. Gera em mim uma inconformidade, uma indignação, uma inconformação, muito, muito danosa para o meu espírito. Então, quando eu vejo, por exemplo, um vídeo de um animal sendo maltratado, eu deleto, eu não consigo ver. Não é o meu tamanho. Então, se eu me embrenhar nessa causa, vai ser muito danoso a mim. Então, você vai fazer as coisas de coração, como o Ronaldo colocou, o que você já faz de bom, o que você já faz que você gosta, faz a mais. Ou pede para Deus te enviar artifícios para que você faça na sua casa, no seu trabalho. Isso é fazer de coração, fazer as coisas com prazer. Eu e o Sander conhece uma senhora, por exemplo, que ela não consegue dizer não. Se eu e o Sander ligar hoje para ela e falar assim, faz um almocinho aí que a gente vai na sua casa almoçar. Ela faz e ela nos recebe, mas como nós somos próximos e sabemos os comentários que ela solta depois, aquilo lá foi um veneno para a própria alma dela. Ela fala assim, pelo amor de Deus, aquele Oceander ligou pra mim pedindo almoço, onde já se viu, tive que parar tudo que eu tava fazendo e fazer reclama. E fez, mas o Oceander nem percebeu, porque ele foi almoçar, a pessoa fez ali Não faça isso não faça isso com o seu espírito. Faça coisas que seu espírito diz, sim, eu gosto de fazer. Quando o teu espírito grita, não, eu não gosto de fazer, recua, porque tem muita coisa que você gosta de fazer. Então ajude as pessoas de coração com coisas que você gosta, que te dão prazer, né? E aí, às vezes tem coisas que você começa fazendo artificialmente, porque nós somos assim, nós estamos no progresso aí, nós estamos buscando começar a fazer algo que até então a gente nunca fez. É melhor você fazer algo bom de maneira artificial do que você não fazer. Que, como bem lembrou a Estela, que o Rodrigues disse para nós, põe uma máscara de ser alguém bom. Um dia essa máscara se incorpora à tua face e você não vai ter mais máscara, você vai ser aquela figura que você se fazia antes. Então, não tem problema que é artificial no início. Não. É melhor ser artificial, mas fazer algo.
Mas assim, ó. Do que não fazer nada. Pela justificativa de, eu não vou fazer porque, né, eu não tô fazendo de coração ainda. Se a gente for esperar chegar esse dia, não vamos fazer quase nada. Porque a gente faz quase nada de coração. Entende? Esse artificial não te gera prazer de imediato, né? Mas também não te gera desprazer. Entendeu? Então eu vou fazer algo artificial, mas vou de boa. Eu não tô sentindo nada. Esse negócio que a Estela Luciana falou, que quando você faz algo, você já sente algo bom, eu não tô sentindo. Isso daí mais pra frente você vai sentir. Mas essa máscara é colocada, mas não dói. Porque quando você vai fazer alguma coisa forçado, eu não quero ir, eu não gosto das pessoas, eu não tenho paciência, que eu conheço, inclusive uma amiga nossa que desencarnou, muito bacana. A gente ia buscar pão na casa dela, que até hoje o marido dela doa pão para nós lá no Ailuz, né? E nessa época, 2 anos atrás, nós levávamos esses pães para moradores de rua. E a gente chamava ela, vamos com a gente, poxa, você doa para eles, você nunca sabe quem são as caras que recebe. Ela falava assim, não consigo, não é o meu tamanho, não vou, não gosto. Aí eu falei, gente, olha, pão, mas vocês entregam olha lá, que interessante, ela doava o pão. Quando você ia lá nas horas vagas dela, ela tinha pegado um monte de roupa do Ailuz, que a gente recebe de doação, e costurava as roupas, passava as roupas. Ela fazia um monte de coisa, mas ela sabia que o tamanho dela, de ir lá entregar o pão para as pessoas, ela não gostava. E ela não ia, simples assim. Então nós temos que entender o nosso tamanho. Coloca a máscara sim, mas não de algo que vai fazer mal a você. Pessoas que chegam ao centro e falam assim, gente, tudo que vocês trabalham aqui é voltado a pessoas, eu não consigo lidar com pessoas. Então vai lá na represa, tá cheio de gatinho, se coloca aí no meio de pessoas protetoras de animais, acha o seu lugar de prazer, coloque a máscara no dia que você não quer ir, que você está indisposto, mas coloca a máscara e vai, que um dia isso vai começar a gerar prazer e essa máscara vai ter se fixado na sua vida. Igual uma prece final, né? Quem quiser pegar o seu copinho de água, lembrando que não é um ritual, isso é real. Às vezes é o único momento edificante que você vai ter nesse dia, porque a gente não sabe a turbulência que está vindo aí. Então pode ser o momento de você tomar uma água limpinha, fluidificada pelos seus benfeitores. E se vocês puderem ficar de maneira confortável aí onde vocês estão, respirar fundo. Porque entra o oxigênio e sai as preocupações um pouco, sai esse pesar. E vamos começar a nossa prece, trazendo a imagem do nosso Mestre Jesus como uma luz, chegando aí nesse ambiente. E às vezes essa luz é distante quando eu sinto alguma dor. Às vezes essa luz não é tão presente como eu gostaria. Mas hoje, nesse momento, eu vou dar as mãos ao meu Mestre. Ele acabou de enviar seus guerreiros, seus anjos, amigos, protetores, que invadiram o lar de todos que estão buscando a palavra do Evangelho, a palavra do bem. E eles sempre estarão presentes nesses momentos em que o nosso espírito busca a luz. Amado Mestre Jesus, que possamos entender que consolando seremos iluminados com a luz do prazer de ajudar. Amado Mestre Jesus, que essa luz que invade o ambiente de cada pessoa que buscou essa palavra, que às vezes não está necessitando dessa luz nesse momento, e a nossa casa foi toda limpa com esse brilho, que essa luz se estenda aos vizinhos que a gente não tem muita simpatia, ou aos vizinhos que nós gostamos muito da amizade, aos vizinhos que somos simpáticos, aos nossos parentes enfermos da alma, enfermos fisicamente, que essa luz chegue com muito carinho até os meus entes desencarnados queridos. Que essa luz chegue aos meus amigos, aos meus companheiros de jornada, aos entes queridos que moram em meu lar, que nesse momento às vezes estão trabalhando, estão na escola, às vezes tem alguns deles que estão no hospital, acamados.
que essa luz chegue aos meus bichinhos de estimação, às minhas plantas, para que o meu caminhar nessa semana seja mais leve, que eu possa buscar essa luz sempre, sabendo que ela está presente, principalmente dentro do meu coração, em cada atitude boa que eu fizer. Perdoe, Pai amado, as pessoas que ainda não gostam de mim, que não são simpáticas, que levam de mim alguma mágoa. Perdoe por mim, ajude essas pessoas a perdoar, a tirar essa casca grossa do coração. Me ajude, meu Pai amado, meu Mestre Jesus, espiritualidade amiga, me ajude a perdoar também. Me ajude a ser mais simpático, mais afetuoso, mais generoso. Nos ajude a caminhar, nos lembrando sempre como fazer. Que possamos estar sempre ligados nessas conversas, no nosso querido Evangelho, ao nosso Mestre Jesus. Que possamos sempre ser melhores a cada segundo de nossos pensamentos, e que assim seja. Acho que o Alessandro agora tem os recadinhos finais. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma semana de estarmos juntos aqui. Cada pessoa aqui é muito importante, a presença, aqueles que se manifestam, aqueles que estão quietinhos aí só assistindo, que às vezes não querem escrever nada, não querem curtir, ficam só assistindo. A você, o nosso carinho, nossa gratidão, a você que nos assiste e que sequer aparece aqui. Nosso carinho mesmo, nosso desejo que você possa estar conosco sempre, viu? Muito obrigado.